dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao podcast Envelhecendo e Agora. Nesse podcast, a gente vai te mostrar que a vida pode ficar ainda mais interessante com o passar do tempo. Eu sou Helena Leon e sou host desse podcast. Olá pessoal, meu nome é Vinícius Miola, eu sou médico geriatra lá dos canais do Instagram e do YouTube Geriatria com Miola, e hoje a gente está aqui de novo com as nossas convidadas especiais desse mês da mulher, a doutora Isabela Figura, ginecologista e obstetra, pós-graduada em sexologia, e a doutora Natácia Prade, também ginecologista e obstetra e pós-graduada em ginecologia endocrinológica. E hoje, a gente já fez um episódio sobre menopausa, que foi o primeiro desse mês, e hoje a gente vai falar sobre a sexualidade na mulher, tema muito complexo, então que a gente vai tentar desvendar um pouco hoje, sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. De novo aí. E então, para começar, como é que a gente poderia introduzir esse assunto da sexualidade das mulheres? Como é que vai mudando a sexualidade das mulheres ao longo da vida? E talvez a gente pode começar falando das mais idosas, ou vamos começar falando das mais novas? Acho que a gente deixa a escolha delas. Como é que vocês querem ir na cronologia aí? De trás para frente ou de frente para trás? Vocês escolhem. Eu acho que dá para começar falando que a sexualidade da mulher, ela vai mudando ao longo da vida, como ela também veio mudando ao longo da história. Eu acho que hoje a gente interpreta a sexualidade feminina muito diferente do que a gente interpretava talvez há 10 anos atrás, porque a sexualidade feminina nunca foi um assunto que foi colocado em pauta, que foi colocado em importância. As mulheres nunca valorizaram muito isso. Acho que a sociedade também nunca valorizou muito como sendo um assunto importante para ser debatido ou para ser colocado em pauta. Então, cada vez mais a gente tem falado bastante sobre isso e também falado sobre a sexualidade, principalmente da mulher na menopausa, Que antes acho que era colocado num buraco, tapado aquele buraco, fingindo como se não tivesse existido, colocado uma caixa preta. E hoje em dia a gente tem visto que sim, a mulher pode ser sexualmente ativa na menopausa, não só pode, como também deve, Acho que isso é uma coisa bem interessante, Eu vou falar do meu ponto de vista geriátrico, Mas a sexualidade chega a ser um tabu, ainda é um tabu na faixa etária idosa, tanto dos pacientes se abrirem muitas vezes, conversarem com a gente, quanto às vezes até dos médicos abordarem, acharem que um casal de 75, 80 anos, eventualmente, não tem relação sexual, não vai ter. Óbvio, tem alguns que não tem, mas tem muitos que têm, e talvez muitos não têm, porque talvez não tiveram o estímulo necessário durante outros períodos da vida, para se manter ativo sexualmente. A gente sabe que isso não só traz qualidade de vida, traz qualidade de vida para o casal, tanto para o homem quanto para a mulher, mas é algo importante, Então, acho que essa questão da menopausa talvez seja muito legal da gente começar por aí, porque vai muito ao encontro do nosso podcast anterior, em que a gente falou das alterações da menopausa, E que muitas dessas alterações realmente vão trazer complicações, para a mulher, tanto na libido quanto na atrofia vaginal, E isso tudo vai interferir na sexualidade dela, Então, o que vocês podem comentar sobre isso? Olha, gente, para mim foi um divisor de águas quando eu vi um vídeo da Cláudia Raia. Não sei se você já viu esse vídeo, Isa. Que ela fala sobre a menopausa. Ela é uma entusiasta da terapia de reposição hormonal, da sexualidade. E aí ela começa o vídeo falando que hoje ela sabe o que ela quer, ela sabe o que ela não quer, ela é muito bem resolvida, ela tem a maturidade que ela não... Hoje ela não trocaria a maturidade que ela tem hoje aos 56, 57, que ela tá agora, pelos de 30, então ela faz muitos vídeos legais, assim, e aquilo me bateu diferente, porque ela falou que ela chegou pro ginecologista dela e foi falando sobre sexualidade, sobre como ela se sentia, tudo que ela queria ainda na vida, e ele disse, olha, Cláudia, eu vou ter que voltar a estudar, porque na minha formação ginecológica, a gente ficava, restrito. E eu acho que, não sei se você pegou um pouco disso, Isa, a gente ficava restrito, tem alguma queixa, tem algum corrimento, e o preventivo, coletou quando? E às vezes a gente ficava com medo de perguntar, medo não, mas ficava com medo, se ela falar de sexualidade, mas eu não tenho vontade de ter relação, mas eu não tenho libido. E eu acho que a Isa acertou o pé aí
na sua subespecialidade, porque é uma coisa que a maioria dos ginecologistas às vezes não pergunta porque não sabe tratar, Sim. sabe? Acho que a nossa formação é muito falha desse ponto de vista de sexualidade. Mas eu acho que isso vem de encontro com a nossa história social. Não era importante para a sociedade a sexualidade feminina. Logo, isso não foi abordado nas residências, nem mesmo na faculdade. Você estudou alguma coisa na faculdade sobre Absolutamente nada. sexualidade? Tu estudou? Não, então assim, é uma deficiência nossa como profissionais, né? Só que tem pessoas vindo a público falar sobre isso. A Cláudia Raia é uma delas, tem outras pessoas também que falam sobre isso. Só que é um desafio, né? Porque o que acontece? A mulher está na menopausa. O homem, não sei se vocês sabem, mas o homem não tem andropausa. Alguns têm, outros não vão ter. Então, o homem ele vai estar ali ativo. O homem tem o advento do Viagra, isso mudou a história da sexualidade masculina. Mas daí surgiu o Viagra para o homem e para a mulher surgiu o quê? Como é que a mulher vai manter relação com aquele homem que está ativo, que tomou a medicação, mas a mulher está na menopausa, está com a vagina seca. E como é que a gente trata essa mulher? Então, é um desafio. Eu acho que já é um desafio para a mulher, primeiro, se abrir para dizer que está com dificuldade, que não consegue corresponder às expectativas do marido. Então, o primeiro passo já é a gente dar um espaço de fala para ela poder falar sobre isso, né? Então, a gente tem que dar um espaço para a mulher falar, um espaço seguro para que ela consiga se abrir. E daí, depois que ela fala, a gente tentar buscar alternativas para tentar resolver essa situação. Porque eu acho que, assim, muitas mulheres querem. E, às vezes, as que não querem, elas acham porque não querem porque acham que não podem, que não é possível ela ter uma vida sexual ativa. Mas, a partir do momento que a gente encoraja e diz que é possível, talvez isso faça aquela mulher de 60 anos florescer e mudar a história da terceira idade, né? Sei lá, da vida idosa dela, né? Eu acho que a grande mensagem que a gente quase sempre, em todos, tanto lá no Instagram quanto aqui, que a gente tenta passar é que muitas coisas que se acreditavam ser normais do processo de envelhecimento, na realidade, não é que são normais, né? Elas acontecem, mas elas podem ser encaradas de outra forma, né? Elas podem ser melhoradas, né? Podem ser melhoradas, né? Podem ser tratadas, então, e necessariamente, né, essas alterações que levam muitas vezes com que essas mulheres percam, não é percam a sua sexualidade, mas tenham maior dificuldade com isso, achem que o sexo é um impeditivo ou que é uma barreira, né? A gente tem que mostrar para elas que não, que tem tratamento, que tem opção e que elas realmente podem continuar sexualmente ativas, né, na idade idosa ali, especialmente dos 55 para frente ali, mais 60, que é o idoso oficial no Brasil, e que isso vai fazer bem para elas, né, tanto pro casal, né, quanto para elas também, né, então acho que isso é muito importante. Mas você falou uma coisa que é muito verdade, a gente tem que dar espaço para que isso seja conversado, né, e acho que se a gente não tem... É triste dizer que talvez a gente não tenha espaço nas nossas consultas para falar disso, né, muitas vezes, né, a consulta médica, ela é um local em que muitas vezes de cartas marcadas, né, você já tem tudo que você vai meio que perguntar e tudo mais, e às vezes não tem sexualidade incluído nisso. Eu sempre peço nas minhas consultas, eu faço essa pergunta de rotina, e é aquela coisa que eu sempre digo até para os alunos, né, se você não tiver um espaço na tua consulta para falar de atividade física, de falar de dieta, o teu paciente não vai ter modificação no estilo de vida, e sexualidade é a mesma coisa. Sim. Se você não tiver um espaço da tua consulta para falar sobre isso, orientar, conversar com o paciente, né, você não vai ter uma mudança de hábito, ela não vai, muitas vezes, na maioria das vezes não vai vir dela, né, então a gente como médico tem que ter uma meia-culpa e ser proativo nesse sentido, né. Mas lembrando, né, que como esse podcast aqui não é só voltado para o pessoal da medicina, né, lembrar, então, né, não sejam esse paciente que não pergunta, né? Sejam o paciente que questiona, que quer saber, que quer entender o seu tratamento, né? E aproveitem essa facilidade que hoje as redes sociais nos dão, né? Então, porque hoje a gente pode ir lá no Instagram, encontrar a doutora Natácia, encontrar a doutora Isabela, né? E ir lá e perguntar livremente, né? Semana Tem caixinha passada... de pergunta, né? Não, sim, semana passada a Isa abriu uma caixinha exclusiva sobre sexualidade. E ela ainda falou que era pra não ter vergonha, que era pra soltar a franga, ela falou no Instagram. Várias soltaram, sabe? Eu achei assim que o pessoal ia ficar muito tímido fazendo perguntas, mas não. Eu acho que o pessoal se sentiu num espaço seguro pra
para de fato perguntar. E uma coisa que eu comento, acho que isso é importante e é uma coisa que mudou na nossa geração e deve mudar cada vez mais, e eu acredito que a gente tem que incentivar as pessoas a ter essa mudança, que é o paciente bem informado, né? A gente não está mais na geração em que o paciente chega cego para a consulta, vai ouvir qualquer besteira que você falar e vai sair dali e não vai buscar informação. Então a gente está na era do paciente bem informado e é melhor que seja assim, né? Porque isso facilita a nossa vida também. E a gente quer melhorar a qualidade de vida dele. Quanto mais bem informado ele tiver, melhor, né? Então, que ele busque o conhecimento, seja na internet, né? Hoje a gente tem conhecimento muito disperso na internet, então é legal, né? Então incentivar as pessoas que estão nos escutando a fazer essa busca e levar essas queixas pro médico, acho que é muito importante. A gente tem uma história bem legal que aconteceu no consultório do Vinícius até com relação a isso, a paciente bem informado. É claro, não era sobre sexualidade, né? Mas só fazendo um parêntese aqui dentro, uma vez chegou uma filha de uma paciente para ele com um caderninho. Ela assistiu todos os vídeos do YouTube dele, do Instagram, na verdade, na época a gente nem tinha canal do YouTube ainda. Ela assistiu todos os vídeos e os posts e a gente sempre coloca nos posts, assim, algumas perguntas, tipo, isso já aconteceu com você já viu esse sintoma? Ela respondeu tudo, ela tinha um caderninho com tudo respondido, tudo que ela já tinha notado da mãe dela e o que ela não tinha notado. E ela já chegou com o diagnóstico da mãe dela. Ela chegou lá para confirmar que era aquilo, né? E no fim ela estava certa, infelizmente, né? Porque não foi uma coisa legal, mas ela estava certa. Mas eu lembro da realização do Vinícius, tipo, ele chegou para almoçar em casa realizado, que, tipo, meu Deus, chegou uma pessoa lá que ela já sabia tudo, ela tinha estudado, ela se informou, e ela foi com a informação na consulta para bater o martelo, claro, e para tirar as dúvidas dela. Mas é muito mais fácil tratar um paciente bem informado. Um paciente bem informado adere muito melhor ao tratamento do que aquele que vai lá e não questiona nada e só toma porque o médico disse que era para tomar e... né? Vai lembrar de voltar no médico quando tiver ruim de novo só. Eu acho que isso até é legal falar, que é muito mais fácil tratar o paciente que não é paciente, porque até a palavra paciente é o que ele é, o quê? Senta na cadeira, fica pacientemente esperando que você dê alguma coisa para ele. Quando, na verdade, o nosso papel como médico é ser um facilitador da cura do paciente, né? Ou seja, a gente vai facilitar o processo de cura e de tratamento. A gente não vai ali impor uma ideia e o paciente vai acatar aquela ideia, vai sair daí, vai fazer o tratamento que tu passou sem nem questionar, sem nem estudar, né? Sem nem ir atrás do conhecimento igual a paciente tua fez. Ela foi atrás do tratamento dela, né? Legal. Muito isso. Bem. Então, e voltando agora para o tema do podcast, quais são as principais queixas que o pessoal, nas consultas, que as mulheres trazem com relação a esse tema no consultório do ginecologista? Idade geral? No geral. Eu acho que acho que a diminuição de libido é o principal, assim, e elas não sabem exatamente o que é a diminuição de libido, né? Uhum. Eu acho que, não sei se Isa me ajuda aí, sexóloga, gente, né? Então, assim, a gente tem que diferenciar, talvez, a preguiça da... Sério, pior que é sério. Eu sei. A preguiça da falta de libido, tá? Então, assim, cheguei cansada, tô estressada, tô preocupada, né? Mas e aí, quando começa, é bom? Não, é maravilhoso. Não, sim, só dá uma, né? Que o negócio vai diferente, de repente, de destruir o hipoativo sexual, assim, né? Que sim. Também entra como a falta, a dificuldade de início também, né, Isa? Vai lá. Isso. Não, eu acho que a premissa básica é a gente entender como é que funciona o desejo sexual feminino. Diferente do homem, que o homem ele costuma ter um desejo espontâneo, ou seja, o homem tá lá, do nada ele tem uma ereção e surge o desejo de ter a relação. Da mulher isso não acontece. Então o desejo sexual da mulher, ele é responsivo, ou seja, a mulher vai responder a algum tipo de estímulo. Então às vezes o estímulo pode ser, a parceria chega, faz um carinho, dá um beijo, em resposta a isso, a mulher vai ficar com desejo, vai ter uma excitação e daí vai ter vontade de ir para a relação. Ou às vezes ela vai assistir um filme, vai ver uma cena, isso vai despertar o desejo. Então, quando a mulher chega com a diminuição da libido, ela precisa entender que a diminuição da libido é quando
A gente é estimulada de alguma forma e mesmo assim não tem o desejo de iniciar uma atividade sexual. Mas a maioria das mulheres chega a queixa, eu não tenho libido. E elas acham que a libido precisa Vem vir do além. céu, sabe? Aham. Tipo aquela luz que rompe o céu, Tipo, cai agora na mulher, eu quero pá, ter libido. quero transar. Isso não Aham. vai acontecer. Exato. Então, eu acho que a principal questão é a Entender. psicoeducação. A psicoeducação, a gente explicar para aquela mulher que o desejo ele não é espontâneo, ele vai ser responsivo. Eu faço uma analogia assim, ó, que nem academia. Primeiro você diz, meu Deus, que coisa, vou ter que ir na academia. Aí você vai. Aí, de repente, você foi, beleza, dali a pouco você tá olhando o look da menina do lado. Dali a pouco você tá, onde é que você comprou essa calça? Aí você vai. Dali a pouco você diz, nossa, tô vendo, né? Tô vendo vantagem aqui, agora eu vou começar dietinha. De repente você começa a dieta, de repente você começa a fazer marmita, de repente você tá lá, na frente do espelho. Né? Uma analogia, assim, no sentido de que a libido, ela tem que ser alimentada. Não é aquela Isso. coisa do além. Você tem que pensar num look, né? Ou a falta dele, mas enfim. No look, você tem que pensar numa coisa diferente. A gente tem que fazer um planejamento, né? Sim. Olha, hoje, então, eu vou jantar sei lá, um camarão. Você tem que pensar, não, hoje eu vou fazer alguma coisa especial para. Então, a mulher, ela tem que entender que se ela se estimular, ela vai responder muito melhor. Dentro da área da sexualidade, a gente chama isso de script sexual. Então, da mulher que está queixando de falta de libido, qual que é o script sexual que essa mulher está tendo? Ela pensa em sexo, ela conversa com a parceria sobre o sexo, ela consome algum produto, seja visual, seja música, seja podcast, seja vibrador, relacionado ao sexo, porque se aquela mulher nunca pensar sobre o sexo, como é que ela vai ter vontade de transar se ela nunca pensa sobre esse assunto? Né? Então, o script sexual ele precisa ser alimentado. E daí eu sinto que acho que esse é um grande desafio na mulher que está na menopausa. Por quê? Porque a mulher que está na menopausa veio de uma outra geração, onde às não se vezes falava sobre E às vezes sexo. nem veio com uma vida sexual excelente. E aí a gente ainda tem mais esse desafio na menopausa. Além Sim. das mudanças fisiológicas da menopausa, secura vaginal e diminuição até de sensibilidade, né? A dor, né? E aí ela chega na menopausa, já não vinha numa vida sexual super maravilhosa, e aí ela chega na menopausa e diz, mas eu nunca fui muito mesmo, então... Mas não quer dizer que a gente não possa mudar, né? E Exato. resgatar a sexualidade dessa mulher, ou fazer a sexualidade nascer mesmo que na vigência da menopausa. Mas só voltando ao que tu perguntou, Vini, você perguntou sobre as principais queixas, né? Eu acho que pensando na mulher no climatério, na menopausa, acho que a principal queixa seria a falta de libido. E acho que a segunda é a questão da dor genitopélvica, então a dor para ter relação. Eu acho que isso impossibilita muito a mulher, que mesmo naquela que tem uma libido preservada, que quer ter a relação, a dor é um grande impeditivo. Por quê? Porque a mucosa está muito ressecada. Então, acho que daí cabe bastante o papel do ginecologista entrar com terapias para fazer com que a mucosa vaginal dessa mulher seja restaurada para que ela, de fato, possa ter uma relação. Sim, com certeza. Acho que isso vai ao encontro do que a gente comentou, né, sobre os tratamentos da terapia de reposição hormonal, né, na menopausa, tanto sistêmicos quanto tópicos, né, que a gente comentou no outro episódio. E aí, claro que a gente vai estimular, mas eu achei muito interessante isso que a Natácia falou, que meio que combinou com o que você tinha falado no começo, que é essa questão de pouco se debater sexualidade, principalmente antigamente, né, e acho que isso é uma coisa que tem a ver, né, com esses casais que hoje estão chegando aí na idade dos 50 a mais, 60 a mais, né, e que às vezes realmente já vinham perdendo, de certa forma, né, não sei se perdendo, mas, né, tendo uma vida sexual às vezes não tão ativas, às vezes já por processos desencadeados pelo envelhecimento, mas que não tinham o conhecimento de que isso poderia ser melhorado e que é uma coisa que acontece, mas que pode ser tratado, e aí chegam já ruins, né, nessa faixa etária, né, e aí é mais difícil de resgatar, né, Sim. porque tem que fazer todo um convencimento de que não, que agora daqui pra frente vai ser diferente, mas às vezes ela já vinha mal por muito tempo e você vai ter que resgatar ela, né, então isso é complexo, né. E dependendo, né, se vem ali o mesmo casal de um longo tempo, né, muitas vezes até ali o relacionamento já tá afetado por isso, né. Como é que é... Mas olha, tem 2 tipos de casais que vão no consultório. Os tentantes, os pré, né? 3 tipos. As gestantes que vão com um parceiro e as pacientes com distúrbio sexual na menopausa, que elas vêm com o marido
buscar... viu, doutora? Diga pra ele que eu não posso mais. Que eu tenho dor. Ele não entende que eu tenho dor. Eu tô desconfortável e a paciente, às vezes, cheia de sintoma de climatério, de menopausa, a paciente vai se trocar, o parceiro olha pra mim e diz, não tem um remedinho pra dar pra ela ficar mais... Sabe? Então, assim... Querido! Sabe? Entra um casal... Não é nem idoso, vou dizer 50 a mais, assim, 50 né? mais, 50 né? mais, isso. 50 a mais. Entra o casal, eu já Casal sei. maduro. Entra um casal que ou vai tentar... Entra o casal, eu digo já, ou é queixa sexual, ou é tentante, ou é gestante. Então, assim, o parceiro vem, só que o parceiro, na minha opinião, não sabe as vias de... Ao mesmo tempo que a paciente vem, buscando diz pra ele que eu não tô conseguindo, que eu tenho dor. Ele vem pra querer um milagre. Sim. Quando, na verdade... Milagre em casa, Fica a dica, né? Então aí, que é para as mulheres que estão ouvindo o podcast, indicarem o podcast de menopausa para os maridos, né? Para eles entenderem melhor também, né? Não só para as mulheres escutarem, mas também para a gente influenciar os homens a escutarem o podcast, tanto esse quanto o outro, né? E já que é para eles ouvirem, né? Sermão agora! Vocês achavam que sermão era só em casa, marmanjos? É muito fácil, desculpa, não, mas é muito fácil você estimular. O homem, ele acha que, nossa, chegou perto, 10:30 da noite, pôs a mão e o negócio vai. Gente, a relação sexual começa no vinho, que ele olha e diz, viu, comprei um vinho pra gente tomar na sexta-noite. Sabe? A relação sexual começa no lavei a louça pra gente conseguir assistir um seriadinho e ficar junto. Ali que começa. Não é assim... do além, né? A mulher quer que venha do além, o homem quer que venha do além, que seja uma coisa mais... E é fisiológico, mas não é tão fácil de chegar. A mulher, ela tem dificuldade pra engrenar. Então, homens, é a flor que traz... não adianta passar o dia inteiro discutindo e de noite querer... Achar que vai resolver achar que assim, vai resolver assim, sabe? Tem quem resolva assim, mas tem mulheres que não, que precisam de um estímulo a mais. Então, homens... Claro, e o sexo começa muito antes do fato da penetração, né? O sexo é troca, ele é intimidade, então é uma construção que o casal vai tendo ao longo do seu relacionamento. Então, como você falou, é do vinho que compra à 1h da tarde para querer tomar lá às 10 horas da noite. Então, é uma construção que o casal precisa entender. E isso o homem precisa entender também, né? Que o prazer feminino é diferente do prazer masculino. O prazer masculino tem um estímulo, sobe lá em cima, tem um orgasmo, resolução, acabou e deu. A mulher não, a mulher precisa de um estímulo contínuo e duradouro, senão a coisa não vai funcionar. E isso seja para mulher adolescente, para mulher adulta, para mulher madura e para mulher idosa, é da mesma maneira. Né? Muito legal, acho que... Mas agora então que, já que a Isa falou aí, citou as várias fases da vida, como que a gente poderia dizer que muda a sexualidade ou não muda, né? Da adolescente, da jovem adulta, ali chegando na nossa idade, e depois para as mulheres mais maduras, né? Já que a gente já falou das mulheres na menopausa, né? E as outras. Eu acho que a mulher precisa sempre se reinventar ao longo da sua vida, porque assim, na adulta jovem, na mulher jovem, é tudo uma novidade. Primeiro que a gente tem a questão dos hormônios, então os hormônios por si só já fazem com que a nossa libido fique mais intensa. Tirando a questão dos hormônios, tem a questão da novidade, tudo é novo, então o desconhecido faz com que a libido fique mais apimentada. Então o desafio da mulher mais madura é que o desconhecido não vai mais existir. O hormônio já vai estar mais embaixo. Então, ela precisa entender que a sexualidade dela vai ser diferente. Então, o primeiro passo é ela entender, vai ser diferente. Não adianta ela ter a expectativa de que vai ser igual. E dentro desse diferente, ela tem que tentar criar estratégias para que mantenha a situação viva, né? A situação ativa. Mas no consultório, assim, eu tô pegando, né? Tô atendendo tanta menina novinha com um problema relacionado à sexualidade, à libido, porque assim, a gente pega meninas às vezes de 20 anos que trabalham o dia inteiro, estuda à noite, estresse, boleto, coisa que a gente espera nas 30 e fumacinha, dali a pouco nos 30 e pouquinho vem filho, muda toda a logística do casal. Então, assim, eu acho que vai ficando mais tranquilo ali com uns 40 e poucos, aí a gente já tem uma rasteira da parte hormonal aí, 45, 50 aí por causa da menopausa, e se a gente deixar a peteca cair,
Nos 20, nos 30, nos 40, a gente tem que se reinventar, como a Isa falou, mas são problemas distintos, mas que causam o mesmo problema. E a gente pega a menina, eu tenho menina de 20 que tem jornada tripla, a menina tá acabada. E sexo é energia, né? Então, tipo assim, se a energia daquela mulher vai estar voltada para o trabalho, que energia que vai sobrar para ela ter vontade de se relacionar, de ter uma relação de troca com alguém? Ou, por exemplo, na puérpera, a energia toda dela está vinculada com o bebê, ela está naquele momento de simbiose com o bebê. Não vai ter tanta energia para destinar para a relação sexual. Então, eu acho que isso é importante da gente entender que sexo... Respeitar a fase também, né? Sexo é energia, então a gente precisa aceitar que às vezes a energia vai estar em outro lugar e quando a gente vê que a energia está lá em outro lugar, vamos tentar voltar para a energia aqui pro vínculo sexual. Então, acho que é uma busca constante e ativa. Nem sempre ela vai ser natural. Às vezes vai depender da gente ir atrás e tentar buscar isso, né? Isso é interessante porque você já tem também estudos em homens e mesmo mostrando que mesmo os homens nessa faixa etária, que hoje tem uma rotina diferente de antigamente, né? Às vezes mais trabalho, mais desgastante, né? Aquela correria, hábitos de vida às vezes ruins, né? Dorme mal, come mal, toma estimulante para trabalhar, e você já percebe que esses pacientes parece que eles têm uma testosterona menor do que os demais, né? E aí você tem um comprometimento também da libido dos homens, né, nessa faixa etária por causa do estilo de vida, né? Então isso também, você vê que quando a gente fala de medicina do estilo de vida, né, que agora tem isso também, mas que nada mais é do que falar sobre hábitos saudáveis, né, isso tem a ver também com sexualidade, né? Claro. Você tá bem consigo mesmo, não só do ponto de vista estético, mas, né, de atividade física, dieta, tudo aquilo que a gente sempre fala, né, dormindo bem, no seu emprego, tudo bem, as coisas correndo bem, elas afetam e muito a sua sexualidade e a forma como você vai lidar com isso, tanto no homem como na mulher também, né? Claro. Eu acho que tem muito a ver as questões biológicas da vida da pessoa como um todo, que isso vai influenciar na sexualidade. Então, por exemplo, a pessoa não está indo bem no trabalho, ela não vai ter tanta autoestima para tentar querer se vincular numa relação sexual, né? Ou a paciente, seja homem ou mulher, está um pouquinho acima do peso, se olha no espelho e não gosta daquilo que vê, como é que ela vai se sentir um ser desejado pelo outro se nem mesmo a pessoa se deseja? Né? Então, eu acho que esses fatores biológicos do contexto de vida da pessoa muito está ligado com essa questão da sexualidade. Então, a gente não pode deixar isso de lado, achar que sexualidade é só hormônio, né? É só testosterona baixa, é só a falta do estrógeno. Não, tem muito a ver com esse contexto social que a pessoa está inserida. Exatamente. Acho que isso faz todo sentido. E aí, entrando um pouco agora nessa relação do casal, assim, como que vocês acham que muitas vezes a troca do casal, ou às vezes a dificuldade desse diálogo atrapalha na sexualidade da mulher, ou o quanto que o homem precisa ajudar, que vocês já falaram dessa questão, né, mas como que isso acontece, assim, no dia a dia? Como que... Eu acho, sim, que a gente vê no dia a dia de consultório que tem muito relacionamento ruim e que a pessoa quer um milagre, né? Tipo, quer um comprimido mágico. Um comprimido mágico, assim, sabe? Eu me marcou, assim, teve uma senhora que veio por causa da parte sexual e muito bem querida, resolvida, assim, e ela disse que ele abriu uma cerveja na sexta-feira à noite, tomava o seu banho, abriu uma cerveja, passava uma loção e era o dia dele. Ela dizia, meu Deus, doutora, eu preciso sair disso, eu não consigo, sabe? Então, assim, e eu acho que tá mudando. Se a gente fosse ver, sei lá, 20 anos atrás... Mesmo se existisse internet, esse podcast talvez não existisse, porque sexualidade era uma coisa que a gente não discutia. E hoje a mulher, até da terceira idade, ela chega. Olha, o que é orgasmo? Esses dias eu respondi para uma paciente o que é orgasmo. E aí eu conversando com ela, viúva e tal, e eu conversando com ela, disse, que nunca teve. Aí eu conversei para saber como é que era a relação. Era aquela coisa impositiva. No interior, que tinha que dar prazer pro marido, e agora ela tava, né, viúva, ela queria se redescobrir. Então, isso tá acontecendo, não sei se você tá vendo muito. Que a mulher tá buscando, tá? O que eu posso fazer para ter prazer? Tanto que a gente diz agora que a gente está vivendo a terceira revolução sexual.
A primeira revolução sexual foi marcada com o advento do anticoncepcional, ou seja, as mulheres não precisavam mais transar somente para procriar, elas poderiam transar por outros motivos. Evitar a gestação. Evitar a gestação, é. A liberdade. A segunda revolução sexual veio por conta do Viagra. Então surgiu o Viagra, resolveu o grande problema de ereção dos homens. E agora a terceira revolução sexual está pautada no prazer feminino. Nunca se deu prioridade ao prazer feminino. A mulher nunca tinha o direito de sentir o prazer. Então a terceira revolução sexual que começou a acontecer mais ou menos agora, a partir da pandemia. O que aconteceu? Na pandemia as pessoas ficaram enclausuradas, trancadas. Não poderiam mais se vincular uma com as outras, não poderiam mais se encontrar. Então veio à tona, deu um boom assim nos sexy toys, nos brinquedinhos sexuais. E os brinquedinhos sexuais mudaram um pouquinho. Não sei se vocês lembram, talvez há 5, 10 anos atrás, se vocês iam no sex shop, que tipo de brinquedinho que tinha? Não sei. Só Não frequentava. o formato de pênis, né? Exato, e um formato de pênis assim ou assim? Tipo assim, a mulher olhava aquilo e já se assustava. Uma jamba, né? Na menopausa, já cheia dos... Exato. Era uma jamba. Agora, se vocês forem numa... Imagina que se ela já estivesse na menopausa, já com dificuldade, chegava lá no nem sexo. só na menopausa, às vezes... na vida, né? Minha mãe Não, e às vezes até a mulher jovem, entendeu? Então, Ela olhava e dizia, nem existe isso eu aí. acho que até... Exato. Não, e agora mudou o estilo dos brinquedinhos. Então, tipo, hoje em dia, o brinquedo não é mais aquele falocêntrico, aquele... Sim, tem os bullets. Que Muito cabem pequenininho, com Tem- controle remoto. Isso. Que... Então, assim, a terceira revolução sexual está muito pautada no prazer feminino. E o prazer feminino agora, a gente está falando cada vez mais que o que dá prazer para a mulher? Pode ser o estímulo do clitóris. Há 10 anos atrás, o que o homem achava? Que era a penetração. Então, hoje em dia, a gente precisa alertar homens, prazer feminino não vem só da penetração. A penetração, tem mulher que, Não na, tem, maioria, até na maioria nem das tem, vezes, é. nem vai ter o orgasmo com a penetração, sabe? Então, a gente está falando muito mais sobre o prazer feminino, da onde que vem, onde é que vem, existe ponto G, não existe. Então, acho que tá legal esse tipo de conversa pra gente... Então aprendam onde fica o clitóris, né? Editora, coloca uma imagem aqui, vamos apontar. Coloca o clitóris para os homens saberem onde é que é, porque muitos nem sabem, às vezes nem as mulheres sabem, né? Sim. Então, até, não sei você, mas eu atendo muita paciente no consultório que chega, doutora, eu tenho um problema porque eu não tenho prazer nem orgasmo com a penetração. Aí eu tenho que explicar, minha querida, a maioria das mulheres não tem orgasmo com a penetração, são poucas que vão ter, né? Não sei se você vê isso no consultório. Então, aí acho que vai uma psicoeducação básica, pegar uma vulvinha e explicar, aqui é a vagina, aqui é o clitóris, aqui é os grandes e os pequenos lábios, e explicar para a mulher que às vezes as zonas erógenas não vai ser exatamente dentro da vagina, tem outras zonas erógenas do corpo. E daí isso eu acho que é até legal falar, por exemplo, da mulher da menopausa que tem bastante dificuldade de ter relação com penetração. Sexo não é só penetração. Às vezes o sexo ele é a troca de intimidade. Então isso é legal explicar para o casal maduro, é o casal 50, 60 a mais, que eles podem se vincular, ter relação sexual, não necessariamente somente com a penetração. Às vezes com uma carícia, com um beijo, com um oral, com um estímulo de clitóris, né? Inclusive, pensando em comorbidade masculina, né, Miola? Que às vezes nem tem ereção. E aí, às vezes, o cara se fecha e a mulher... Eu tenho pacientes, assim, que são pra frentex, marido com cirurgia de próstata, sem ter ereção. Tem pacientes aí com comorbidades aí, diabetes, e que não conseguem ter ereção. E aí, a paciente, às vezes, agora que ela queria se descobrir, e aí, às vezes, o marido parte de masculinidade fica afetada e acaba nem carícia, nem nada, nenhum estímulo. Sim. Então, tem que pensar também no casal, né? Até isso da questão do distúrbio de ereção masculino, não sei se tu costuma falar isso no teu consultório, mas ele é um grande preditor de como está a saúde global do homem, porque Com a certeza. principal causa uma das principais causas de ereção é a doença vascular, né? Então, um homem que tem colesterol alto, que tem hipertensão, que tem diabetes, às vezes nem tão diagnosticado, e o primeiro sintoma que ele vai ter é disfunção erétil, né? Com certeza. Quanto mais vasculopata, né, mais comórbido for o homem, maior a chance de disfunção erétil, né? E aí entra tabagismo, entra fatores de risco cardiovasculares num geral, né? Todos. Obesidade, né? Obesidade, né? Então isso piora muito. Mas eu acho que isso é muito legal, né? Como a ideia aqui é a gente falar para esse público num geral, eu vejo que na minha faixa etária, posso estar enganado, né? Talvez o meu vínculo de amizades seja um vínculo diferente, mas eu vejo que existe um público masculino mais preocupado
com agradar a mulher, né? Com dar prazer, com ter Sim. troca, né? Mas acho Na- que vai na muito nossa da faixa nossa etária. faixa etária, Exato, né? na nossa faixa etária, exatamente o que eu tô comentando, né? Talvez, então, a nossa grande dificuldade hoje em dia é realmente atingir esse público um pouco mais velho Mais que velho, vem sim. dessa geração que ainda não falava sobre isso, né? Não tava, mas não era tão ligado à informação e aí acabava, junto com o desconhecimento, tendo, às vezes, um impacto na vida sexual muito importante, né? Acho que esse público mais velho encara a sexualidade como a consulta de maçaneta, sabe? Tá indo embora do consultório e pegou na maçaneta. Ai, doutora, então eu tô com um problema sexual, sabe? Porque espera ao longo da consulta, não tem coragem de falar e antes de ir embora, botou a mão na maçaneta, começa a falar sobre queixas sexuais, né? Aí A que queixa tá, de a gente maçaneta. tem que perguntar, né? Exato. Não É. deixar a queixa virar de maçaneta. Claro. A gente É. tem que criar esse espaço, né? Exato. Acho que cabe nós, profissionais da saúde, Exato. criar um espaço seguro para isso. Com certeza, com certeza. Não costuma acontecer muito lá no consultório, mas eu acredito que, né, tem Na essa ginecologia questão. acontece muito de ser a queixa da maçaneta. Tu Sim. nota isso? Sim, mas e também notei que é a principal queixa às vezes de libido. Sim. Vem por causa. Não, minha rotina ginecológica faz 4 meses, mas foi assim. Então, assim, eu acho que a queixa de maçaneta é mais pra quem tá mais velho, assim, 40 e poucos. Uhum. Hoje, a menina de 20 anos senta e diz, viu? Bati a palma. Desculpa. Viu? Preciso resolver aí que eu tô com a libido baixa. E é aquilo que eu falei, estilo de vida, estresse. Uhum. Isso aí. Mas é que realmente a gente tem uma comunicação mais aberta. Ninguém aqui tem vergonha de falar sobre sexo, né? Uhum. Então é bem mais tranquilo. Acredito que também dentro dos casais na nossa faixa etária seja bem mais tranquilo essa conversa, né? Mas e aí, quando chega esse casal, por exemplo, né? Então, que nem a Natácia citou, né? Que tem a mulher que tem uma queixa importante e o homem que, quando ela vira as costas, ele pede, né? Para você resolver o problema para ele. Como é que é a abordagem, geralmente, assim? Como que tem sido a abordagem de vocês nesse cenário? Eu acho que o primeiro é dar o espaço seguro para o casal trazer esse tipo de situação, tá? Então, o casal falou. O segundo passo, como médico, eu acho que é a gente dar informação, fazer a psicoeducação, porque às vezes só explicando para o casal como funciona, isso já vai ser a resolução dos problemas deles, né? E também essa questão de alinhar as expectativas. Às vezes o casal 50 mais, 60 mais, quer ter uma vida sexual ativa tal qual quando eles tinham 30, 40 anos. E a gente precisa alinhar as expectativas, que hoje eles são pessoas de 60, não mais de 40. O organismo é outro, o relacionamento é outro. Então, a relação sexual também vai ser diferente. Tá? Então, acho que o principal ponto é fazer esse alinhamento de expectativas. Se a gente não alinhar a expectativa, o casal vai sair frustrado da consulta, porque você não resolveu o problema, você não deu a pílula mágica que fez o casal de 60 transar como quando eles tinham 40. E, na verdade, a maioria das vezes, eles querem a pílula mágica. Né? A maioria das vezes. Mas isso é normal, mas acho que, cara, essa questão de alinhar as expectativas é algo muito importante dentro da medicina, né? Porque, especialmente, talvez, quando a gente está dentro do processo de envelhecimento, né? Porque, claro, existem coisas que a gente não tem mais como fazer, né? Então, a gente precisa orientar os pacientes realmente que é diferente, né? Não vai ser igual, né? E que talvez não dê para ser como era antes. Então, sempre essa questão de educação e alinhar a expectativa do paciente, mesmo quando a gente está propondo um tratamento, né? Então, até onde que a gente consegue chegar, o quanto que vai melhorar, né? O quanto que eu, como médico, né, sou responsável pela tua melhora, né? Então, olha, você tem um problema, vamos dizer que esse problema é 100%, eu tô te dando um remédio, esse remédio ele consegue te ajudar em 20, 30. Os outros 70% vai precisar vir de você, né? Então, vai ter tuas mudanças com relação à sexualidade, vai ter a mudança do marido que vai precisar ser melhor, né? Isso em se falando dessa questão, né? Mas eu sempre digo, o meu tratamento é só uma parte, né, da etapa, e vai ter a tua parte, né, e a gente tem que alinhar até onde que a gente consegue chegar juntos, né, mas acho que isso é muito importante. Mas a gente falou aqui bastante dos tratamentos que a gente poderia chamar de não farmacológicos, assim, né? Então, das abordagens, da conversa, do toque, da companhia, do vinho, de todos os estímulos extras que a gente pode estar
que a gente pode e deve, né, incluir aí nesse tratamento, entre aspas, né? Mas o pessoal que vai na consulta e quer a pílula mágica, né? Qual é esse tratamento que eles poderiam receber, assim? Falando em tratamento farmacológico, o que tem disponível para ajudar esses casais, assim? Olha, pensando na mulher, por exemplo, na que queixa de que não consegue ter relação porque tem muita atrofia, a vagina está seca. Então, a gente pode fazer uma reposição hormonal local dentro da vagina. Se ela tiver indicação, uma reposição hormonal sistêmica. Hoje em dia, muito se fala também das tecnologias do laser vaginal. Então, o laser vaginal melhora muito, 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 muito a questão da atrofia vaginal. Então, isso a gente utiliza muito para mulheres que estão na menopausa. Então, seria, acho que, questão de medicamento intravaginal, medicamento sistêmico, laser vaginal, fisioterapia pélvica também ajuda a restabelecer bastante a musculatura da vagina da mulher, então isso ajuda bastante. Eu acho que uma coisa importante também é descartar outras causas de dor pélvica, endometriose, doença inflamatória pélvica, que tem algumas... As pacientes às vezes acostumam a sentir dor, né? Dor na penetração profunda, por exemplo, uma doença inflamatória pélvica, que é uma bactéria, digamos assim, e ela tem, faz 10 anos que eu tenho dor na penetração profunda. E essa paciente não consegue ter prazer na relação sexual porque ela tem dor. Então, normalmente a gente... o marido achando que o negócio que é muito grande não era. Não era, não. Geralmente não é, né? Normalmente um conjunto. Às vezes, terapia com psicólogo, que também ajuda, às vezes a fisioterapia pélvica, como a Isa falou, as energias, mas também descartar doenças base que possam estar causando desconforto, além da atrofia, né? E isso, eu queria pegar o gancho, só para não deixar perder essa oportunidade, porque os distúrbios neuropsiquiátricos estão muito presentes tanto na mulher, mas muito no homem também, né? Então, às vezes, a gente vê pacientes que têm quadros de disfunção erétil e você olha, investiga, não acha, mas tem distúrbio, né? É depressão, é ansiedade, né? Precisa tratar, psicoterapia, às vezes psicoterapia em casal, né? Sim. Então isso é um pilar importante também, né? Do acompanhamento da sexualidade do casal, da mulher, mas do homem também bastante. Na verdade, a maioria dos distúrbios sexuais, grande parte, são psicogênicos, né? Então são de cunho psicológico. Da história de vida da pessoa, como é que ela foi criada, né? Então é importante a gente abordar isso. E descartar também, eu acho que é bem importante a gente falar sobre vaginismo, que é uma contratura involuntária da musculatura, que a gente na consulta, né, vê um geral, mas também tem o exame físico, ginecológico, às vezes vulvodínia, que são dores vaginais em pontos específicos, que também tem tratamento, tem outros aí para vaginismo, fisioterapia, até botox, tem muita coisa aí para oferecer. Beleza, então, mas e essa questão do laser, como é que é? Explica melhor sobre isso aí, só para as mulheres entenderem, porque senão às vezes ela vai achar que vai queimar, não sei como é que funciona, explica melhor um pouco. Eu vou falar um pouquinho, depois a Ana complementa. O laser, ele é uma energia, tá? Então, essa energia, ela é uma energia térmica, então o calor vai agir ali na mucosa vaginal e ele vai queimar, destruir um pouquinho essa mucosa vaginal com o intuito de estimular essa mucosa a produzir novas células de colágeno. Então, o objetivo do laser é produzir colágeno da vagina para que a mucosa vaginal se reestruture, aumente a lubrificação, aumente a quantidade de vaso sanguíneo, então que o tecido melhore, tá? Então, nada mais é do que uma energia térmica que vai causar um calor, um dano tecidual, e em resposta desse dano tecidual a gente vai acabar produzindo mais colágeno. Basicamente é isso. Aí o laser a gente pode usar para atrofia vaginal, para incontinência urinária, para queixa de quem tem escurecimento da região genital, para quem acha que tem os lábios muito grandes para fazer aquele procedimento da ninfoplastia, né? Se a Ana quiser comentar um pouquinho mais. Não, tu foi brilhante na tua, né? Acho que era mais ou menos isso. Muito legal isso aí, né? Então, acho que é legal isso também, porque são novidades, né? Que às vezes o pessoal nem sabe que existe ainda, né? E muitas... Hoje a gente tem muitas opções, né? E tem muita mulher que pode se sentir, às vezes, até insegura, que isso atrapalha a sua vida sexual, né? Porque, não tá se sentindo bem lá com o tamanho dos lábios, ou porque tá escuro, ou porque
Ah, isso Não, é bem comum, e te né? digo mais, Helena, às vezes a mulher, até na hora da penetração, ela tem que afastar ou até machuca, né? No quente do momento, assim, ela não consegue afastar, até o lábio pode entrar junto com o pênis e machuca, realmente. O pequeno Então, lábio, né? o pequeno lábio É. pode entrar e machucar. Então, ou às vezes a paciente tem que afastar antes da penetração. Então, pequeno lábio não necessariamente não é só para fim estético, estético. Não. Na verdade, é mais por um fim funcional. Hoje em dia a gente fala, tipo, estética íntima, mas o principal objetivo é restabelecer a funcionalidade. Ah, o lábio é grande demais, ao ponto que machuca para ter relação, machuca para usar uma calça jeans, ou gera um dano psicológico que a paciente não quer ter relação porque acha os lábios grandes demais. O objetivo de fazer o procedimento é restabelecer a funcionalidade, né? A estética vem num segundo ponto. Né? Porque a gente Muito usar o laser ou esses procedimentos só para fins estéticos, eu vejo que não tem muito sentido, Eu né? acho que nem a nomenclatura que a gente fala estética íntima cabe. Eu acho que é tão mais amplo que a gente poderia dar a parte regenerativa mesmo, Isso, assim, restabelecer a funcionalidade, né? né? Exatamente. Então, Muito legal, viu, mulheres? Tem muitas opções boas, né? eu Então, acho que a gente faltou falar de testosterona, porque eu acho que deve estar todo é mundo que vai verdade. assistindo aí. A testosterona e a testosterona. Ah, é? Ah, então vamos Ah, falar. Porque acho que isso aí, meu Deus, é muito comum no consultório. Chega a mulher, doutora, eu preciso usar a testosterona porque eu tô com a libido baixa. Tipo, achando que a testosterona vai A resolver vida. a vida, né? E eu acho que uma coisa que é importante explicar também, que a gente não falou, que a sexualidade é como se fosse uma pizza. Várias fatias da pizza compõem a sexualidade da mulher. Então, existe a questão da autoestima, a questão hormonal, a questão do relacionamento, a questão do estilo de vida. E a parte hormonal é só uma fatia dessa pizza. Então, assim, não adianta a gente repor a testosterona se todo o resto tá ruim. Não vai melhorar a sexualidade daquela pessoa, seja no homem ou seja na mulher, né? Então, tem alguns fins que, de fato, a testosterona cabe, que ela pode trazer algum benefício, mas são casos específicos, não um caso global de todo mundo, Eu né? acho que a gente até poderia falar, né, sobre o distúrbio ativo sexual, que em teoria, na reposição hormonal, a única indicação da testosterona na mulher seria no distúrbio ativo sexual, né? Que pela literatura que a gente vai, né? Baixar os guidelines, assim, né? Sim. Tá, que seria? O que é? A testosterona é um hormônio, basicamente, que é um hormônio sexual masculino, tá? Só que esse hormônio sexual masculino, ele tá muito associado com a energia, com a libido, com a força. Então, mulheres que estão com a testosterona baixa podem ter algum distúrbio de libido, tipo de desejo sexual, que é o desejo sexual hipoativo que a Ana falou. Então, nesse caso, a testosterona pode trazer algum tipo de benefício. A gente repor esse hormônio. Que ela Mas quer qual saber o que distúrbio seria o- hipoativo é. sexual. Eu entendi a pergunta. Ah, o que é o distúrbio hipoativo sexual? Seria, eu vou deixar para sexual, eu vou falar aqui a gineco geral, tá? Seria a dificuldade de iniciar, mesmo com o estímulo, de estar lá no quente do momento, tá olhando pro teto, até vai, mas não consegue manter ou não consegue ter orgasmo. Então, isso seria o distúrbio hipoativo sexual. E o que é uma taxa normal de testosterona em A mulher? gente não dosa. Teoricamente, a gente não dosa. E mesmo quando dosa, a gente não tem valores de referência Não. para mulher, É queixa entendeu? clínica. É. Você trata a clínica. Você, em teoria, não precisa dosar. Laboratorialmente falando, né? Não precisa dosar. Ai, esses dias, enfim, tava com umas amigas e uma delas falou: ai, meu Nutri me dosou minha testosterona e minha testosterona tá baixa. Daí uma outra amiga já disse: viu, já vamos lá. Nananana. E aí eu olhei, tava com a Sofia, né? Eu tava com a minha pequenininha. Eu olhei e disse: tá, mas tu tem alguma queixa relacionada à baixa testosterona? Ela disse: não, ótimo, faço. Não vou nem falar o que ela faz, que às vezes dão spoiler aí. Não, tá ótimo, vida sexual maravilhosa. Falei, então não tem indicação. E a minha, não teria indicação de repor. Daí todo mundo se olhou, sabe? Então tá uma coisa muito, nutricionista. Banalizada, né? Banalizada. Esses dias peguei prescrição de nutricionista com gel de testosterona manipulado, paciente tentante que vai na galera aí, nutrologia, que nem sabe o que tá usando, acha que tá usando um gelzinho, tá usando testosterona, tentando engravidar, não conseguindo. Então, assim, a gente tem que cuidar, porque tá meio banalizado a história da testosterona. Assim. A única indicação, na verdade, a gente dosar a testosterona é quando a gente já está fazendo a reposição, quando a paciente tem queixa clínica, a gente dosa só para ficar acompanhando o grau que tá a testosterona no organismo. Mas, tipo, na vigência do tratamento, na vigência da reposição. Mas, em teoria, se a paciente tem queixa clínica, não é porque ela tem... eu não tenho queixa clínica, minha testosterona no laboratório, no exame
laboratorial tá baixa, não devia nem ter dosado. Mas se ela vai repor, ela vai ter que acompanhar, né? Mas testo sempre é uma coisa Discutido, complexa, né? É muito Discutido. discutido. Ainda mais agora aí que o nosso querido CFM proibiu os médicos de prescreverem testo para fins estéticos, né? Então isso fica ainda mais complexo, né? Porque... Mas isso aí acho que dá pano pra manga pra um outro podcast, né? Ah, com certeza, né? Falar de testo com fins estéticos, aí a gente vai ter que ir para outro cenário. Mas isso é interessante, né? Isso que a Natácia falou que eu não sabia, né? Que não se dosava. Mas porque é engraçado, né? Porque daí a gente vê ali os médicos do Instagram, né? Que às vezes tem a sua prescrição, o seu pedido de exames pronto já, né? Para todos os pacientes. Mas vou te E dizer... que às vezes dosam, Guria, né? mas vou te dizer que às vezes a paciente, se você não dosa, a paciente não fica satisfeita. É. Você, eu quero fazer uns exames hormonais, que eu tô assim, então, sabe? Às vezes tu vai pegar um exame meu ali, dosando testosterona. Você diz, Natácia foi... Exato, às vezes eu Você- doso, mas é porque parece que você... O paciente interpreta como um mau médico se você não pede 1 zilhão de exames que ele vai gastar fortunas no laboratório, sabe? Então, a gente acaba às vezes fazendo alguma Essa coisa. educação a respeito de exames, né? A respeito de... Tu fala bastante sobre isso, né, de Vini? pílula mágica é muito mais difícil que o resto da educação médica, né? As pessoas perceberem que o exame ele pode sim fazer mal, ele pode gerar uma iatrogenia, né? Ele pode gerar uma próxima intervenção que não era necessária e essa próxima intervenção pode gerar um dano, né? Que nunca deveria ter acontecido porque o primeiro exame foi solicitado errado. Até ele entender essa cascata é muito E difícil, aí né? a gente tem o Instagram, que antes eu falei, tem muita informação estimula. boa. Meu Deus, mas é terra de ninguém. Se eu quiser pegar a minha câmera, falar um monte lá e aí às vezes tem essa parte do Instagram, né? Nossa, eu ouvi no Instagram e você não tá fazendo? Você E tá você desatualizada. Você tá desatualizada. Vou ter o Instagram, tu não tá Mas postando. todo dia, toda vez assim que a gente posta alguma coisa, volta e meia nos mandam certos estudos, entre aspas, né? Porque o estudo tal fala isso, o estudo tal. Daí muitas vezes o Vinícius, né, tem que desmentir os estudos, né? Que na verdade não são estudos sérios e que não seguem as premissas questão básicas, né? Da informação é algo complexo, né? Mas enfim, também é assunto para outro podcast. Isso. Vamos nos encaminhando para o final, então, né? Esse mês da mulher, tivemos 2 podcasts aqui com as nossas ginecos muito legais, acho que o nosso público vai gostar muito. Então agora, meninas, né, de novo, deixem aí seus recados finais sobre sexualidade, sobre mulher, sobre Para o dar que uma vocês ideia para quiserem. vocês aí nos recados finais, vocês podiam aí dar um conselho então para as mulheres que desejam explorar melhor aí a sua sexualidade. O que vocês deixem aí uma mensagem para elas? Eu acho, posso começar? Claro. Que eu acho que primeiro a mulher tem que se conhecer pra saber o que ela gosta, o que ela não gosta, assim como a Isa falou que a gente é, né? Olha, tu tem que ter orgasmo com sexo com penetração, né? Com penetração. Eu acho que vocês têm que se descobrir pra depois saber o que direcionar pro parceiro. Acho que a gente espera muito do parceiro, né? Que o parceiro vá lá e dê E um adivinhe. jeito e adivinhe e aí o negócio não fluiu e você... Tá, mas eu acho que a gente tem que se conhecer, o autoconhecimento, fazer as coisas sozinha. Às vezes, né, antes de sair fazendo em dupla, acho que seria um bom conselho. Bem legal. E acho que o que eu teria para dizer é que o prazer não é um egoísmo da pessoa. Então, acho que a pessoa, sim, ela deve priorizar o seu prazer, ela deve ir em busca do seu prazer. Então, mulheres, o seu prazer não é um egoísmo de vocês. Vão em busca, questionem, se descubram. E o sexo, sobretudo, é sobre troca com o outro. Mas acho que sexo também é troca da gente com a gente mesmo, sabe? Então, conhecer a nossa intimidade, o autoconhecimento. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Não é imoral, não é ilegal Não, e não engorda. Então, Só se engravidar. daí já vai no gineco, já faz um planejamento familiar, já vê o que dá pra usar ali. É isso aí. Então, esse é meu recado. Mulheres Muito vão bom. em busca do prazer de Muito vocês, legal. né? Muito Show de obrigada, bola, gurias. muito obrigado, gurias. Então, vocês podem seguir as gurias no @natprade. E como é que é o teu, Isabela? O meu é doutorisabelafigura.gineco. Muito bem. Vocês nos encontram lá no
YouTube, no Instagram Geriatria com Miola. Obrigado, né? Continuem nos seguindo, se inscrevam nos nossos canais em todas as plataformas e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.